que a pessoa encontrou, isso anos, muitos anos atrás, um produto de foi Goiás. Goiás, né? As pessoas estão passando ainda por esse processo, ainda até hoje. Um dia desse eu vi que eles ainda estão com corpos ainda danificados sobre isso aí. Então, quer dizer, de um lado é bom, do outro lado, eu acho que tem que ter mais consciência sobre isso. Tá. E você, Oscar? Eu acho o seguinte, quando trata-se de energia limpa, eu sou a favor de toda ela, entendeu? Mas a gente temos que ter muita segurança com determinadas coisas, né? E quando trata-se desses assuntos nucleares aí, eu boto o pé atrás, entendeu? Porque, infelizmente, o homem não sabe usar aquilo que lhe vem por bem, fim usando por mal. Então tá. Ótimo, adorei essa primeira impressão de vocês, tá? Hoje eu pretendo assim, falar sobre física nuclear, falar sobre energia nuclear é um tema muito amplo, muito complexo, mas eu vou tentar falar de uma maneira mais leve, mais assertiva, né? Ao mesmo tempo que seja didática, vou tentar ser o mais didática possível, porque eu creio que muita gente não vê isso, não viu isso, só vê isso muito rapidamente no segundo grau, né? Alguma coisa de emissão, ou então o que é o átomo, ou coisa assim, e existe uma área, né, que é essa área de energia nuclear, que existem vários centros de pesquisa e, às vezes, falta até aluno, né? E vocês, que serão futuros gestores ambientais da área ambiental, é possível fazer um mestrado, fazer um doutorado, se quiser seguir essa área acadêmica, né, obviamente, fazer uma iniciação científica, é possível fazer nessa área nuclear, que é tão fascinante. Eu e a Luana, nós somos suspeitas para falar, né, porque a nossa base, né, se nós somos as profissionais que as pessoas olham, é porque a nossa base veio da energia nuclear. Eu sou aluna de doutorado do IRD, né, eu entrei no ano passado, e eu vou fazer um en passant, né, tentar fazer uma passagem rápida do que é energia nuclear, né, tentar fazer o que é átomo, e depois eu vou tentar explicar como é o meu projeto. Se no final vocês conseguirem entender o que é radioproteção, o que é dosimetria, eu já fiquei feliz, já ganhei a noite. Para mim é isso que vale. Vamos lá? Quando a gente fala de átomo, a gente aprendeu lá na escola da tia Teteca que o átomo é a menor porção da matéria. Mas como eu visualizo o átomo? Dá para ver pelo microscópio? Muitas pessoas não têm ideia nem do que seja o átomo. Mas eu vou tomar um exemplo. Vamos dizer que a gente tem uma barra de ferro. Uma barra de ferro que só tenha ferro, não tem mais nenhum outro metal. E eu vou dividir essa barra de ferro ao meio. Essa barra tem 1 metro. Dividir ao meio. 50 centímetros. Depois eu vou dividindo. Vou dividindo, vou dividindo, vou dividindo, vou dividindo. Eu vou dividindo até que eu tenha uma molécula de ferro. Uma molécula de ferro. Essa uma molécula de ferro ao ponto que eu não consiga dividir mais. Essa única molécula se chama átomo. Esse átomo é composto de elétrons que circula, orbita, né, a parte externa, que possui carga negativa. Isso aí eu acredito que vocês já tenham visto, né? Tem a porção central, que é o núcleo, que é formado por prótons e nêutrons. Isso aqui é uma coisa mais avançada, né? Que os nêutrons têm os quarks, os prótons têm os quarks e os nêutrons têm os gluons. Mas, na verdade, eu não vou para isso, não. O importante é que um átomo significa indivisível, né? Porque depois disso eu não consigo mais dividi-lo, eu consigo categorizar suas partes, mas eu não consigo dividi-lo. Isso é bem importante.
Se você fala que o átomo é indivisível, mas como ele tem elétron, núcleo e próton. Não, essa é a parte componente dele, não é divisão. Tá? Isso aí tem que ficar bem claro. Tá? E o que caracteriza o átomo? Muitas vezes, o átomo tem ou uma quantidade de elétron a mais, ou uma quantidade de prótons a mais, então ele é instável. E todo elemento estável na natureza, ele tende a se estabilizar. Todo mundo quer encontrar a calmaria, todo mundo quer encontrar a paz, e o átomo não é diferente. Tá? Coloquem isso, tenham isso em mente. Agora, o que eu disse, né? Em relação a essa configuração atômica que quer encontrar a paz, quer encontrar a estabilidade, né? A gente tem as emissões, né? Quando o átomo se estabiliza, tende a ficar estável, em igual número de prótons e nêutrons e elétrons, ele para se estabilizar, ele emana energia, porque isso imagina, é a menor porção da matéria se estabilizando. Então, quando ele faz esse processo de estabilização, ele emite energia. Essa energia pode ser raios alfa, beta, gama e a energia do próprio nêutron. Como age a energia alfa, né? A energia alfa é a mais forte, vamos dizer assim, mas ela, por ser forte, ela não percorre longas distâncias, nem é capaz de atravessar muita coisa. Então, uma folha de papel, se eu tiver eu estou fazendo altos gestos aqui, mas eu sei que vocês não estão me vendo. Se ela tiver que emitir alguma fonte, se tiver um papel, né, essa energia é bloqueada por essa folha de papel, ela não passa para depois desse papel. Já para os raios beta, né, ele atravessa uma folha de papel, ele é capaz de atravessar uma folha de papel, mas ele fica retido numa folha de alumínio, por exemplo. Os raios gama, né, já se tiver um chumbo, ele vai ficar na parede de chumbo. Já o nêutron só é parado, vamos dizer assim, esses raios só são parados, né, se tiver alguma coisa de concreto. Então, como eu já disse anteriormente, né, o poder de ionização das partículas alfas é bem alto, vai diminuindo conforme, né, nós vimos, a beta é médio, da gama é pequeno. O poder de penetração, já o poder de penetração é pequeno, porque se botar uma folha de papel, consegue deter. Danos ao ser humano. Isso aqui, eu não concordo. Eu peguei essa bibliografia aqui, mas eu não concordo, né? Você verá pessoas formadas em radioproteção e dosimetria que vê muita bibliografia e discorda de algumas coisas, né? Porque tudo depende do referencial, né? Danos ao ser humano. Se essa fonte estiver do lado de fora, realmente o dano vai ser pequeno, porque uma camada de papel ela pode cessear. Mas se essa fonte de radiação estiver dentro do organismo, o dano ao ser humano vai ser alto. Tá? Então, isso aqui é meio controverso. E a velocidade, né? A radiação gama tem uma velocidade maior do que a partícula alfa. Por ser muito pesada, ela não tem muita velocidade. Tatiane, desculpa te interromper, porque tem uma pergunta aqui. Eu não estou vendo. Vou continuar pedindo ao pessoal para deixar as perguntas para o final, mas como o Marcos já colocou, então eu vou pedir para você, se puder dar uma respondida. Você consegue ver o chat ou quer que eu leia para você? Agora eu estou vendo. Deixa eu ver aqui. Sim, Marcos, é uma proteção às radiações ionizantes, e a dosimetria, o dosímetro é um aparelho que mede, né, que verifica já estou contando o que é o dosímetro, né, o que é a radioproteção. Mas é uma proteção dessas radiações, então a gente trabalha com políticas de prevenção,
né? Já que é radioproteção, eu quero me proteger antes que a radiação chegue, né? E a dosimetria é um aparelhinho que mede e depois quantifica essa radiação vinda, seja para o homem, seja para o meio ambiente, tá? Acredito que eu tenha explicado. Vamos lá, vamos continuar. Então, é importante que vocês pensem na cabeça, quando eu perguntei se radiação é uma coisa ruim ou não. Vocês sabiam que o Sol emite radiação? Que existem elementos naturais, né? Como uma caverna. Se você for numa caverna subterrânea, você tem um nível de radiação baixo, mas você tem um nível de radiação ali dentro. Então, assim, a gente tem que procurar desmitificar a bruxa que existe quando nós falamos radiação. Tá? Quando você toma um banho de sol, fica lá torrada, né? Bronzeada, em excesso, você absorveu uma dose, não alta, mas doses de radiação. Tá? Então, assim, vamos desmitificar que radiação é só coisa ruim, tá? A radiação é natural, já que tudo, né? Já que quando o Big Bang explodiu, nós já dizíamos, acho que é Cazuza ou Caetano, nós somos poeira de estrelas, né? Quando o Big Bang, que foi uma estrela, explodiu, deu origem a tudo que nós conhecemos, o espaço, os planetas, a Terra, e depois veio a gente, né? Com essa explosão, depois posterior esse espalhamento, né? E submetidos à pressão, à temperatura, essas coisas, vocês devem ter estudado. Nós somos isso. Então, a composição química, né, que nós já vimos que o átomo é a menor porção da matéria, a nossa porção química tende a ser a mesma de Marte, tende a ser a mesma de Júpiter, né? Só que lá existem condições diferentes de temperatura, pressão. Essas outras variáveis é que dão a esses planetas aspectos diferentes ao nosso, tá? Então, assim, radiação é ruim. Não. Cai um mito. Radiação não é ruim. Nós tomamos banho de sol, nós utilizamos micro-ondas, frequência de rádio. Então, assim, raios ultravioleta, raio-x. Então, assim, nós devemos desmitificar isso, tá? Então, vamos lá. Eu já acabei pulando muita coisa, já falei sobre o Big Bang. Opa! Formação dos planetas, né? Principalmente nosso planeta Terra, e a evolução foi para nós como seres humanos. O que são os radionuclídeos? Né? São todos elementos atômicos que têm alguma inconformidade, né? Tem alguma não conformidade, vamos dizer assim, entre o seu número de prótons e o seu número de elétrons. E eles querem se estabilizar, querem se transformar em elementos estáveis. Então, em determinado momento, eles vão se transformar. Vão se transformar, vão liberar prótons, vão liberar nêutrons, vão liberar elétrons, vão liberar alguma coisa em prol da estabilidade. Tá? Os radionuclídeos se caracterizam como primordiais, né, criados durante a formação dos elementos e que produzem uma série de radionuclídeos chamados de radionuclídeos filhos, via decaimento radioativo. E decaimento radioativo é essa perda que eu falei para vocês, né? Ou de prótons, ou de elétrons, ou dos dois, emitindo energia. Radionuclídeos cosmogênicos, isso aqui são os exemplos da série do urânio e tório, tá? Urânio 238, isso aqui depois, se vocês quiserem ver, tá? Podemos ter uma longa conversa sobre eles. Radionuclídeos cosmogênicos são continuamente criados por raios cósmicos que interagem com os materiais da Terra. Exemplos, carbono 14, muito utilizado para datação, né?
berílio e o hidrogênio mais 3, que está sendo usado agora como combustível. Então, radionuclídeos e os antropogênicos, são os criados pelo homem, né, os antropogênicos, que que foram, né, e são motivos de preocupação, principalmente devido aos testes com bombas na atmosfera entre a década de 50 e 60, que era uma coisa desordenada, agora não é mais, tá? Então cai outro mito também, não existe teste de bomba nuclear, não existe isso, tudo que tem vem praticamente desses testes dessa década de 50 e 60, que não tinha nenhuma lei, não tinha nada, tá? Descarga de centrais nucleares, plantas de reprocessamento e acidentes nucleares. Então, exemplos, tem o estrôncio 90, o Césio-137, que foi o caso de Goiânia, mas Goiânia não se caracteriza como acidente nuclear, depois eu vou explicar por quê, tá? Para acalmar o coração da Rosângela. Vamos ver alguns radionuclídeos das séries naturais, como eu disse, né? Desculpa só pela tabela em inglês, mas esse negócio dificilmente a gente vai achar em português, tá? A outra coisa importante, eu participei da palestra com vocês da semana de pós-graduação e me pediram para dar conselhos, né? E um conselho tem uma segunda língua, uma terceira, uma quarta, uma quinta, tá? Principalmente o inglês. Procurem estar sempre associados com o inglês, porque é fundamental. Ainda mais a energia nuclear, que muita coisa vem de fora, então se você não souber inglês, você vai ficar bastante perdido, tá? Então vamos lá. Aqui a gente chama de tempo de meia-vida, né? O que é tempo de meia-vida? É o tempo que o radionuclídeo pai, que é o radionuclídeo original, demora para que metade dele tenha virado outro. É meio complicado, tem uns com meia-vida de anos, ó, isso aqui 4,5 vezes 10 a 9 anos para decair para tório. Entendeu? Então, assim, é o tempo que leva para ele virar isso aqui. Para se estabilizar. Né? Lembra que eu falei que esse urânio vai virar chumbo 232, que é estável. Tá? O tório 232 acaba, depois de muitos anos, né, virando chumbo 207. As principais fontes, né, como eu disse anteriormente, provém de armas nucleares da atmosfera. Diz a bibliografia que foi lançada até 1980, mas, na verdade, ela foi bastante comum entre as décadas de 50 e 60. Tá? Acidentes nucleares, Chernobyl e Fukushima, mas depois eu vou explicar mais sobre Fukushima e Chernobyl. Descargas aquáticas de instalações de reprocessamento nuclear. Isso aí para relação aquática, tá, gente? A descarga atmosférica é mais testes de armas nucleares na atmosfera e acidentes nucleares, tá? Chernobyl teve um número maior, né, um alcance maior na atmosfera, e Fukushima bem menor. Fukushima foi mar, tá? Contaminação de oceano. Outras fontes: a deposição marinha de rejeitos nucleares, descargas rotineiras de usinas nucleares, descarga de navios e submarinos movidos à energia nuclear, falhas em entrada de satélites, armas nucleares perdidas e o uso de radioisótopos na medicina, indústria e ciência. Tá? Aqui não são fontes importantes e não contribuem com ordens de grandeza para menos de contaminação para solos, as atmosferas também. As principais fontes mesmo são testes de armas nucleares. Tá? E entre esses, né, o césio e o estrôncio, são os principais contribuintes para a dose de radiação. Agora eu vou tentar falar sobre a minha formação, minha e da Luana, né?
Nós somos formadas, a Luana fez desde a iniciação científica até o doutorado em engenharia nuclear, física nuclear. A radiobiologia, você, né, Luana? Você foi radiobiologia, né? Foi tecnologia de aerossol e dosimetria. Tá. Aí eu sou da radioecologia, né? Então eu já tentei explicar rapidinho, acho que foi o Marcos que respondeu muito bem, né? Radioproteção é a maneira de se proteger da energia oriunda de elementos radionuclídeos, né? E dosimetria é a maneira de verificar o quanto aquela energia está chegando. Esse é o instituto, nós somos suspeitas para falar, mas é um instituto muito bonito, é um pouco longe, aqui no Rio de Janeiro, é lá no Recreio dos Bandeirantes. O acesso é um pouco limitado, mas quem puder vir, depois eu explico mais, né? Ele pertence à Comissão Nacional de Energia Nuclear, é um braço, né, da Comissão Nacional de Energia Nuclear, e como ele também possui ensino, então ele faz parte do MCTIC, né? O que o RD faz, né? O que faz esse instituto que eu estudo, né? Ele realiza atividades de pesquisa regulatórias nas áreas de proteção radiológica, dosimetria e metrologia. Metrologia, outra palavrinha, é o que verifica se alguma coisa está certa ou errada, né? É um padrão. Eu tenho um padrão de régua. Essa régua que eu tenho como padrão, ela mede 30 centímetros. Então, tudo que for régua e tiver 30 centímetros tem que ter aquele mesmo tamanho daquela régua que eu tenho como padrão. Isso faz a metrologia, só que com relação às radiações ionizantes, tá? O Instituto também presta serviços técnicos especializados nas áreas de proteção radiológica, dosimetria e metrologia das radiações ionizantes. Ele desenvolve, dissemina padrões nacionais de medição para radiações ionizantes. Ele participa do sistema de atendimento a emergências radiológicas e nucleares. Ele atua na formação especializada, no treinamento e na capacitação de recursos humanos para o setor nuclear e afins, né? Vide eu e Luana. Ele também presta suporte técnico-científico para o licenciamento de instalações nucleares, radioativas, microindustriais e depósitos de rejeitos radioativos. Basicamente, né, o ensino e formação das ciências nucleares do RD, ele é dividido em linhas de pesquisa. Então, quando você faz mestrado, doutorado, você se forma em radioproteção e dosimetria com ênfase em alguma coisa, né? A Luana tem mestrado em radioproteção e dosimetria com ênfase em biofísica. Eu tenho mestrado em radioproteção e dosimetria com ênfase em radioecologia. Tá? Mas o enfoque de hoje, eu poderia falar sobre as outras áreas, mas o enfoque de hoje é especificamente a radioecologia, que é o grupo a qual sou inserida. Radioecologia e radioproteção não é a mesma coisa e é a mesma coisa. Na verdade, a radioecologia está inserida na radioproteção, nem tudo da radioproteção está inserido na radioecologia. Tá? O que é importante para a gente, né, da radioproteção, na radioecologia? É tentar identificar como o radionuclídeo chega até o homem, né? Qual o impacto radiológico do homem e o biota, se existe possibilidade de controle. Essas 3 perguntas básicas nós precisamos responder de certa forma. Quais os objetivos gerais da radioproteção? Né? Evitar ou prevenir os efeitos determinísticos prejudiciais, como eritrema, catarata, etc. Tatiane, o que é efeito determinístico? E o que é efeito estocástico? Né? Vamos lá.
Efeito determinístico é quando você tem uma dose muito alta, depois eu vou explicar o que é dose, muito alta, e tem o efeito dela é rápido. O dano causado é rápido, né? Eu fui exposto a uma radiação catarata, fui exposto a uma radiação eritema. Isso aí é um efeito determinístico. Eu falo que é o nome, né? Determina na hora. Você tem isso, você tem aquilo. Exposição e efeito, causa e efeito, tá? Então, a radioproteção ela tende, né? Ela quer que esses efeitos sejam evitados ou no máximo, no mínimo, né? Não é nem máximo, no mínimo sejam prevenidos. Eu não quero que isso aconteça, tá? Agora, os efeitos estocásticos, o que é efeito estocástico? Vem de estoque. É um pouquinho, recebo um pouquinho de dose no dia, depois recebo um pouquinho de dose no outro dia, ou depois um pouquinho de dose no outro ano, um pouquinho de dose no outro ano. E isso, aos poucos, vai estocando, por isso desse nome, e pode virar um câncer, pode virar um efeito hereditário. Então, eu quero limitar a probabilidade desses efeitos, tá? Estocásticos, né? Eu quero limitar a probabilidade com que isso ocorra, a ponto que sejam considerados aceitáveis. Olha, você pode receber até isso que está tudo bem com você, tá? E tudo isso é publicado nesse ANAIS aqui, né, que é internacional, que pertence à Agência Internacional de Energia Nuclear, IAEA, né? Isso aqui é o ICRP, que é um documento muito importante, que é todo mundo, é importante a gente frisar que a CENEM é filiada à Agência Internacional de Energia Atômica. Então, tudo que a gente estuda, publica, vai para lá, vai para o mundo todo saber. Na energia nuclear não existe confidencialidade, tá? Então, Tatiane, qual a diferença entre a área nuclear e a área convencional? Na verdade, a gente trabalha com as duas, tá? Quando a gente avalia o impacto ambiental, a gente tem que se basear no conceito de padrões de qualidade, tá? Que são esses conceitos? São constituídos por um conjunto de parâmetros e respectivos limites, como, por exemplo, concentração de poluentes, em relação aos quais resultados dos exames de uma amostra são comparados, conferindo uma determinada qualidade desse compartimento para um determinado fim, tá? E são estabelecidos na resolução CONAMA. E avaliar também o impacto radiológico, que ele é baseado no conceito de dose, através de cenários, ele ocorre através de cenários de exposição, e ele leva em consideração todos os radionuclídeos, o transporte desse radionuclídeo no meio ambiente, todas as vias de exposição, os hábitos da população e os critérios de dose que são determinados pelas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, quer dizer, quem trabalha com radiologia, quem estuda radiologia, tem trabalho duplo, né? Que a gente, além de analisar os impactos ambientais, nós precisamos analisar também o impacto radiológico. Né? Por isso que eu falo, é complexo, é muita coisa, mas é muito fascinante. Então, para que haja exposição é necessário. Quando eu falo muito fonte, fonte, fonte. A via foi essa. O receptor é o homem, então o receptor é o peixe. Então, assim, o que são esses termos, né? Se vocês tiverem a oportunidade de visitar, ou então de ir, vocês vão escutar esses termos muito, muito. Depois vocês vão ficar até acostumados e vão falar, fonte, o que é fonte? Você já vai saber automaticamente o que é fonte, tá? Fonte é a fonte de liberação ou descarga, né? A caracterização das liberações e descargas e o cenário de liberação ou descarga. Por exemplo, uma usina nuclear que rompeu. Ela é a fonte, tá? E a liberação de descarga. Então, ela liberou para a atmosfera. Então, isso se caracteriza a fonte. A liberação de partículas de radionuclídeos para a atmosfera. Essa é a fonte. As vias.
as vias de transporte dos radionucleides através do meio ambiente até chegar ao homem, né? Com o transporte ambiental. Foi para a atmosfera, depois choveu, caiu num solo que não tinha árvore e penetrou lá na água de aquífero e o homem bebeu a água daquele rio, que a água do aquífero foi para o rio, o homem bebeu a água do rio e foi para o homem. Então, as vias são essas. Tá? E o receptor são os modelos de exposição do receptor. Cálculo de dose do grupo crítico. Né? O grupo crítico é sempre o homem. Avaliação de riscos à saúde humana. Quais são as vias? Né? Quais são os caminhos da radiação ao homem? O transporte ambiental mais as vias de exposição. Então, o que podemos ter? Né? Aqui tem uma usina nuclear, no caso, o exemplo de uma usina, né? Houve uma descarga atmosférica, quer dizer, houve o lançamento de material radioativo para a atmosfera. Aí choveu. Aí houve uma deposição úmida, que molhou, né, as árvores, a grama. Aí veio um boi e foi lá e comeu essa grama, danadinho, né? Foi lá e comeu. Ou então houve uma descarga líquida, quer dizer, eu lancei esse material radioativo diretamente para o ambiente marinho, seja rio, né? Aí esse boi danado, ou então irrigação, né? Ele bebeu essa água também. O que eu faço com esse boi? Eu me alimento de carne, particularmente. Me alimento de carne e também consumo leite, né? E esse mato que recebeu essa irrigação sofreu também essa contaminação. Então, como ser humano, posso me contaminar, né? Quais são as vias de exposição? Eu posso pisar diretamente nesse solo, eu posso receber diretamente esse ar contaminado, né? Inalar, eu posso ingerir alimentos, né? Ou pode vir de baixo, eu posso pisar nesse solo, ou então ter alguma deposição. Então, assim, as vias de exposição se caracterizam pela rota pela qual a radiação ou os radionucleides podem alcançar os seres humanos e causar exposição. Tá aqui, mas um pouco mais didático, vamos dizer assim, né? Que pode ser via atmosfera, a descarga pode ser atmosférica, uma descarga líquida, né? Lançado na atmosfera, ele pode emergir na pluma, aí tem uma radiação externa, a dose, né? Ele pode ir direto para o solo contaminado, ele pode poeira, ou então contaminação por radônio, que é um gás. Ele pode ir para o solo, que para mim, né, como estudante de radiologia, e eu sou engenheira agrônoma de formação e gestora ambiental, eu me preocupo mais com essa parte dos solos. A Luana, ela estudou aerossóis, né? Então, o que o aerossol é? É a imersão na pluma e depois o homem vai inalar direto. Tá? O meu foco é o solo, as ciências do solo. Eu analiso principalmente alguns cultivos humanos para depois de consumo e ver se esse homem recebe alguma dose, né, dependendo do que eu plantar. Eu não trabalho com animais, mas também existe essa preocupação, né? Porque o animal come a planta que está no solo, então tem contato direto com o solo, produz carne e leite. Então, se o ser humano ingerir esse tipo de alimento, pode ter alguma contaminação que pode gerar alguma dose. E a mesma coisa com corpos d'água, tá? Então, o que a gente precisa fazer na radioecologia, né? Eu acredito que não só na radioecologia, acredito que para tudo. A primeira coisa a ser feita é a caracterização. Né? O que está sendo emitido, qual é a descarga, como é o local, como é o tipo de solo, o que o pessoal costuma fazer, como é que é o hábito alimentar daquela população, qual foi a caracterização da descarga também, se foi atmosférica, se foi na água, se foi em todas, tá?
Depois disso, calcular a estimativa da concentração ambiental, para depois fazer cálculos de estimativa de dose. Tá? O meu trabalho, especificamente, se concentra, né, porque caracterização de descarga a gente costuma fazer, e principalmente na estimativa da concentração ambiental. Existem outros pesquisadores que fazem cálculo da estimativa de dose, né? Quanto é que vai daquele negócio que eu estudei, que eu pesquisei, que pode ir para o ser humano. Agora eu vou especificamente para o meu projeto de doutorado. Eu vi que vocês vão ter uma semana, né? Um projeto bem interessante sobre desertificação. E eu fiquei feliz, eu conversei com a professora Luana, porque o meu projeto de doutorado tem a ver com a desertificação. É um projeto grande, vocês vão ver. E quem sabe, por enquanto, né, eu comecei em plena pandemia, poucos tempos depois que eu entrei, estourou a pandemia. Quem sabe eu vou poder contar com vocês como aluno de iniciação científica, ou então até mesmo de mestrado, para me ajudar a desenvolver esse projeto, tá? Eu preciso dizer que esse projeto é chato, tá, gente? Mas eu preciso dizer, foi aprovado dentro da CENEM, e a CENEM ela tem um vínculo direto com a agência, com a CENEM e com a Agência Internacional de Energia Atômica. Então, tudo que acontece com o IRD vai para a energia atômica, então não é possível ser copiado ou plagiado, tá? Esse projeto. Se foi isso, eu tenho como desenvolver meios legais de pedir isso. Eu sei que isso é chato, mas eu preciso falar isso, faz parte da política do IRD. Vamos lá. Eu só para caracterizar o ambiente e caracterizar também o IRD e a CENEM, né? Como eu disse, a gente trabalha com probabilidades de acontecer. Se acontecer, como vai ficar, tá? Então, assim, a gente não trabalha com uma coisa que já está aí, que já aconteceu, né? Nosso trabalho é remediar, não é remediar, né? É prevenir, anteceder, tá? Então, assim, muita gente não entende. Não, mas como você faz um negócio, se acontecer um acidente e tiver isso, se tiver um acidente acontecer, nós temos dados genuinamente brasileiros. A ideia é, se acontecer um acidente, evitar o que foi feito, o estardalhaço que foi feito em Goiânia, tá? Depois eu explico mais sobre Goiânia. Mas vamos lá para o meu projeto. É o semiárido brasileiro, ele possui uma área muito grande, né? 98 mil quilômetros quadrados, abrangendo os estados do Piauí, praticamente todos os estados do Nordeste, mais o Minas Gerais, né, que pertence à região sudeste. Ele possui uma população inferior a 22,5 milhões de habitantes. Dentro dessa área de semiárido tem 1.237 municípios. O principal bioma, o principal ecossistema é o bioma Caatinga. Possui uma precipitação média anual de 75 milímetros, com distribuição irregular, é seco, né? Elevados déficits hídricos, tem evapotranspiração, né? 2.000 por ano, de acordo com essa classificação aqui, que é essa classificação oficial. Tem um clima tropical quente semiárido, com estação chuvosa concentrada, bem pouca, né, mas concentrada entre janeiro e abril. Temperatura média variando entre 24 e 26. A principal aptidão e uso do solo são atividades de mineração e sistema agro-silvopastoriz. E possui práticas agrícolas totalmente dependentes da manutenção do solo devido à regularidade de chuvas e peculiaridade do solo. Então, tem sempre que estar revolvendo, sempre que tem que estar colocando matéria orgânica. Então, eu sou dependente da falta de chuva e do meu tipo de solo ser ruim. Esses solos, né, têm características marcantes, a sua heterogeneidade, cada uma de um tipo,
cada pedaço, dependendo da região, né? Ou então do estado, eu vou ter vários tipos de solos e determinadas classes condicionadas pelas condições climáticas, como eu já disse antes, né? Pluviosidade irregular e elevadas temperaturas, implicando a existência de solos jovens a bastante evoluídos. Então, tem os solos jovens, né, que teve formação há pouco tempo, a solo bem velho, intemperizado, que não tem poucas características, né? Essas são as principais classes de solos em relação à área total. Acredito que tem a gente no Nordeste aí, então pode visualizar mais isso aí, né? E esses solos têm em comum limitações quanto à matéria orgânica, quanto à capacidade, isso aí vocês não vão saber essa palavra, fertilidade, profundidade efetiva, quer dizer, não são muito profundos, são solos rasos, e pedregosidade. Tem muita pedra, conferindo uma sensibilidade aos processos de degradação e desertificação. Em relação ao uso dos solos, né, novamente, né? Lá são atividades agro-silvopastoris, geralmente cultura de subsistência, tá? Sujeita às irregularidades do espaço, porque se está chovendo muito, eu vou aproveitar que a área ficou toda verde, ficou boa para plantar, mas ficou seco, a área diminuiu, então eu vou depender dessa irregularidade do espaço de acordo com as chuvas, tá? Então, esse local, né, esse local em si, ele é importante porque ele tem uma estreita relação com culturas temporárias, associadas a culturas de subsistência, com culturas de cultivo sequeiro. Por exemplo, o arroz, o feijão, a mandioca e o milho. Então, a área plantada e a produtividade vai depender disso tudo aqui, tá? Além disso, essa área do semiárido brasileiro, né? É um grande polo de mineração, com mineração, extração de urânio, sal marinho. Esse aqui é a principal fonte para a energia nuclear, tá? Do combustível nuclear, ciclo do combustível nuclear. A magnesita, a bentonita, a grafita, o talco e alguns metais, né? Como cobre, o cromo e o lítio. Isso aqui todo mundo conhece a história do lítio, né? Ele tem uma capacidade, além disso, a região tem a capacidade de tornar um polo gerador desses bens em escala nacional. Quer dizer, tem muita mineradora querendo ir para essa área de semiárido. Além disso, existem 2 unidades das indústrias nucleares do Brasil a fim de retirarem esse urânio, e existem também mais unidades em prospecção. A problemática, né, que essa caatinga, né, que esse bioma caatinga, é a forma de vegetação mais resiliente do Brasil. Porém, boa parte dessa área está profundamente atropizada e degradada, pois está sob intensa utilização com atividades agro-silvopastoris extensas, associadas ao superpastejo. E a substituição dessa vegetação nativa por culturas associadas ao manejo inadequado do solo, no estado e no extrativismo, tende a degradar ainda mais, né? Tende a aumentar ainda mais essa desertificação. Essas pessoas aqui, essa pessoa aqui tende a ser a minha orientadora, ressalta que o planejamento e a operação segura e sustentável de instalações e atividades, como instalações nucleares ou instalação de mineração de urânio, requerem conhecimento científico sobre destinos de cerrados nuclídeos e processos de transferência, bem como o uso de dados locais, né, genuinamente locais, relacionados à avaliação de impacto ambiental. E as diversas características do solo, do clima e da vegetação associadas à necessidade de sobrevivência da população do semiárido já têm causado impactos ambientais, sociais e econômicos. Os impactos ambientais podem ser visualizados por meio da destruição da biodiversidade, diminuição da disponibilidade de recursos hídricos, né, seca cada vez pior, né? Estamos sentindo isso, assoreamento de rios, reservatórios que contribuem para a redução do potencial biológico da terra e, consequentemente, da produtividade agrícola. A degradação dos solos e sua associação com a desertificação tem relevância mundial e as implicações de diversas estruturas, seja ambientais, sociais, econômicas, etc. Então, quando a gente fala de desertificação, a gente não está só falando aquela área está sofrendo desertificação, então, consequentemente, vai ficar seco, ninguém vai plantar lá, então vai ficar mais quente. Tá? Isso é uma reação em cadeia que sofre danos ambientais, sociais e econômicos.
Eu costumo dizer, eu costumo associar o entendimento disso àquela brincadeira que a gente fazia antigamente com dominó, né? com peças de dominó, que a gente bastava só dar um toquezinho, né? Eu estou aqui fazendo o gesto do toque, para todas aquelas outras peças do dominó derrubarem. Um toquezinho numa peça principal já é o responsável por derrubar todas elas, por criar uma reação em cadeia e derrubar todas elas. No caso, nós estamos... já está ocorrendo, né? O que já está ocorrendo? Mudanças climáticas. Consequentemente, perda de biodiversidade. Então, a minha intenção como pesquisadora, né, estudante pesquisadora, é diminuir, ou então fortificar esse pilar, ou diminuir essa pressão em cima dele, para que eu possa atenuar essa reação em cadeia, para que eu possa atenuar a diminuição das áreas agricultáveis, a diminuição da produção agrícola, a diminuição de perdas econômicas, de diminuição da pobreza e, consequentemente, a diminuição de fluxos migratórios. Tá? Então, você fortalecendo qualquer um desses pilares, você trabalha, por exemplo, você estuda com mudanças climáticas, você trabalha com mudanças climáticas. Então, você está tentando reduzir esse pilar aqui. Quando você faz isso, você impede, ou então atenua que esses outros pilares também sofram. Tá? É importante caracterizar, tá, gente? Nós somos da área ambiental, é importante caracterizar a nossa área também para questões sociais e econômicas, tá? Integrar isso aí. Porque eu vejo muita gente só falando da coisa ambiental. É importante, mas também nós somos importantes para as outras áreas também, tá? Vamos lá, esse aqui eu já falei. Então, os objetivos do meu projeto de doutorado, né, é avaliar os efeitos das diferentes práticas agrícolas na absorção de radionuclides e transferência para plantas em solos semiáridos através de ensaios. Né? Qual a justificativa para esse projeto? Pouco conhecimento em termos de radioecologia no mundo inteiro em clima semiárido, garantir a representatividade em termos de avaliação de risco e input de dados, né, que eu vou gerar dados genuínos, que poderão servir para especificidade de atividades agrícolas, dinâmica das interações com radionuclides e tomadas de decisão. Há também a necessidade de conhecimento de radionuclides específicos, seus análogos estáveis e grupos de plantas locais relevantes para a avaliação de impacto ambiental de solo semiárido em clima tropical. Entender e gerar dados representativos que poderão melhorar a rede, né, quando a gente fala rede, o mundo inteiro, né, filiados a essa área nuclear, e apoiar a otimização de pesquisa em radioecologia dos Estados-membros da Agência Internacional, através do projeto Modária 12. O meu projeto de doutorado está incluso nesse projeto da Agência Internacional Nuclear, que é o Modária, tá? Porque eu sou a representante brasileira de dados genuinamente brasileiros para solos de clima semiárido, tá? Sofrendo desertificação. Então, existe um rapaz lá na Síria, outro rapaz, tá? Etapas futuras, né? Com o resultado desse projeto, eu espero contribuir com a mitigação do processo de degradação dos solos do semiárido, contribuir com o estabelecimento de protocolos ou diretrizes para a determinação de parâmetros de transferência solo-planta, para grupos de alimentos de importância locais e globais, para garantia de representatividade de dados e preenchimento de lacunas específicas, garantir a melhoria da rede de apoio entre a agência internacional e os países membros participantes. Aqui eu estou deixando que o link mudou, né? Agora com esse negócio de .gov, né? O link do IRD mudou. Eu gostaria de falar que o Instituto ele tem iniciação científica, então vocês, como tecnólogos, enquanto estiverem cursando, podem tentar, né? Vocês
prestes a se informar. Vocês podem fazer a prova de mestrado e doutorado. Depois, se puder, eu posso até abrir para vocês o site, ver como pesquisar. Além disso, está aberta a visitação, é só marcar um horário. Tá, Luana? Se você quiser, eu acho que ano que vem já vai poder. Está aberta a visitação para ver os laboratórios. Tá, vou ver direitinho. Essas coisas. Também cursos livres. O curso dura 3 meses, né, Luana? Se não me engano, né? Sim, em média. Em média, 3 meses. Eu tentei falar o que acontece mais ou menos em 3 meses. Obrigada, esse é o meu e-mail. Gente, é muita coisa. Não dá para falar tudo, senão eu passaria... mas, assim, o site do IRD... Deixa eu entrar aqui. O site do IRD é possível ver... Aqui, ó. Vocês estão vendo o site do IRD? Deixa eu aceitar aqui o curso. Sim, senhora, tá dando para ver. Aqui, sim. ó. O processo seletivo está aberto, viu? Para quem quiser, tá para se formar. Processo seletivo para mestrado e doutorado, vocês clicam aqui, já vai direto. Tem algumas notícias importantes, né? Radioatividade dos solos brasileiros, quais são os laboratórios, são as áreas, principais áreas, né? Emergência. Aí vocês podem ir aqui. Se quiserem, por exemplo, eu estou a fim de fazer iniciação científica. Abriu há pouco tempo, se não me engano. Né? Editais já encerrados, mas assim, tem bolsa, oferece bolsa, tá? Caso vocês queiram fazer mestrado, pós-graduação, escrito senso. O programa, quais são os docentes, o calendário, as linhas de pesquisa, a grade curricular, os diplomas. Também é possível achar algumas publicações, né? Vocês vão ver a tese de mestrado da Luana, a minha, são os cursos regulares. Tem esse curso aqui que é muito bom, Fundamentos de Radioproteção e Dosimetria, com o lindo do Tawata, Luiz Tawata, que né, Luana, é o papa da radioproteção e dosimetria, né? Ele foi o fundador da radioproteção e dosimetria, ele ajudou a fundar a radioproteção e dosimetria aqui no Brasil. O livro Fundamentos de Radioproteção e Metrologia é dele, tá? Tem também outro curso também que é muito bom, que são ações de resposta a emergências radiológicas. Tá? Tem um público-alvo, mas qualquer pessoa formada pode fazer. Tem diploma, tudo direitinho, certificações. Então, assim, é bem interessante. Eu só queria voltar com a Rosângela, que ela falou, a Luan está bocejando. Espera que vou acabar, estou acabando agora. Não é palestra, não, é porque hoje eu dei aula o dia todo na escola. Vou acabar. A Rosiane falou sobre Goiânia, né? Por que a gente não considera Goiânia um acidente? Goiânia, não sei se vocês sabem, foi um material radioativo que foi esquecido numa clínica abandonada, mas se vocês olharem a clínica, era um casebre, né, um depósito da clínica abandonada, mas era um casebre não tinha embolso, não tinha cimento, então assim, as paredes eram de barro ainda, bem simples, bem sem porta, sem portão, num ambiente sem muro, né? Então, assim, eu não sei vocês, mas especificamente, eu falo por mim, não vou falar, né? Minha mãe me educou como o que não é meu, eu não mexo. Então, pode estar aberto, pode estar disponível, pode estar tudo. Então, o material radioativo estava lá, a fonte radioativa estava lá, o material estão levantando a mão, né? O material de raio-x estava lá. Aí, aqui eu estava falando com outra pessoa.
Aí a pessoa entrou, né? Apanhou lá dentro, não vou falar a palavra, apanhou lá dentro esse material, trouxe para casa, né? Trouxe para casa, não estou desconsiderando a, a, a umidade das pessoas, né? São pessoas humildes, eram pessoas, né? Mas, assim, o que não é dela, não é dela, né? Bom, a gente tem que enaltecer isso aí, em relação à honestidade. A gente não pode caracterizar o brasileiro. Então, ele pegou essa fonte de radionuclídeo, você sabe o que é fonte, né? Não, o equipamento, ele abriu o equipamento, e abriu a fonte, né? Deixa eu botar aqui a câmera para vocês me verem. Pronto. Então, ele abriu o equipamento, expôs a fonte, quer dizer, ele abriu a fonte também e viu que o Césio-37 realmente tem uma aparência fluorescente, né? São glânulos, né? Parece grãozinho de flocos de arroz, né? Que tem um aspecto azul fluorescente. E viu e achou bonito. Botou no bolso, botou em cima da mesa, olha só que legal, brilha. Aí a filha pegou, comeu, ele botou no bolso, todo mundo achou bonitinho, teve gente que botou no cabelo, teve gente que até misturou com comida, inalou. Então, assim, foi um. Exato, Luana. Exato. É um crime ambiental, um crime de responsabilidade, mais de responsabilidade, né? Então, assim, eles usaram, né, esse e disseminaram, passaram para várias pessoas, né? A filha desse casal, né, de mecânicos de ferro velho, né? Vendeu para o ferro velho, vendeu para um monte de gente, chegou a ingerir. Imagina a radiação, você comer, né? Então, assim, a gente precisa desmistificar também isso, né? Porque o, eu, eu vou falar por mim, eu não gosto muito de ficar. Eu tenho medo do novo, não sei vocês, mas eu tenho medo do novo. Né? O Covid apareceu aí, qual foi a minha postura? A minha postura é Lei a Criança. Tem vários filmes, várias coisas sobre ela. E o Covid estava aí. E o que eu fiz? Eu não enfrentei o Covid. Deixa eu ver como é que é esse vírus, deixa eu ver como é que ele se comporta no meu corpo. Não, eu vou fazer. Eu não conheço, então eu quero ver bem afastado de mim. Vou deixar tempo para outras pessoas estudarem, pesquisarem, para depois, se eu me sentir segura, tentar ver alguma coisa, me sentir mais segura, mais instável. Né? Lembra que eu falei do átomo, todo mundo quer estabilidade, todo mundo quer paz? Então, assim, eu não sou diferente do átomo. Eu quero estabilidade, eu quero paz, tá? Sabe? Então, esse pessoal pegou. Então, assim, quando a gente fala, o acidente de Goiânia, né? Então, o que aconteceu? Não houve controle nesse espalhamento dessa fonte, e depois foi um alarde, gente. Porque eu só tinha 7 anos na época. Mas o que as pessoas contam do Instituto foi um alarde, fizeram coisa que não tinha nada a ver. Inclusive, o Instituto ele foi criado, desenvolvido e aumentado, potencializado durante essa época, sabe? Porque ninguém sabia de nada, bombeiro não sabia de nada, muita gente não sabia de nada, um médico. Por isso que é preciso estudar ciências nucleares no segundo grau, na faculdade, assim, deixar bem claro, porque se você vê uma coisa que não é normal, para você ter uma certa cautela, né? Não mexer. E assim, acidente, mas assim, quando a gente, ao pé da letra, né? Mas quando a gente vê acidente, Marcos, quando a gente vê acidente, tipo Fukushima, que foi ocasionado através de um tsunami, por isso que teve mais contaminação de oceano e outras coisas, a gente não pode associar da mesma potencialidade de Goiânia com Chernobyl, que foi eu vou aumentar aqui, vamos ver no que dá, entendeu? Vou aumentar a temperatura daqui vou testar a temperatura aqui, vou aumentar
não existia nenhuma fiscalização. Mas, graças a esses acidentes, quando eu falo acidentes, eu estou dizendo Fukushima e Chernobyl, especificamente, a área nuclear é uma das áreas mais difíceis do mundo. Para você fazer uma instalação, é muito difícil. Você instalar uma central nuclear num país ou no estado, é preciso da aprovação, 1000 certificações, a agência internacional tem que saber detalhes por detalhes. Então, assim, não é um processo fácil. Durante o funcionamento, tem que ter o licenciamento adequado. Após, tem que ter previsão de fechamento, com o respectivo cuidado de como você vai descomissionar aquilo dali. É acidente radiológico, não é? Pois é. É considerado o maior do Brasil, mas há controvérsias, né? Então, assim, envolvendo o radionuclídeo, pode ser que tenha o maior, mas não da grandeza, porque eu vejo muito mídia, ou então algumas reportagens que a gente chama de, quando a gente está dentro da radioproteção e dosimetria, a gente chama de reportagem terrorista, né? Que é causar esse terrorismo para a radiação nuclear, que ela não merece, não é devido, como o Oscar brilhantemente lembrou, que é uma energia limpa, gera uma quantidade de energia, né, por segundo, bem maior do que outras energias limpas, não queima combustível, não queima fontes renováveis, né? Então, assim, nosso país é abundante em urânio, na falta de descobrir muita coisa, fazer mapeamento de várias coisas. Você tem uma ideia, Caetité, as pedras, as rochas de urânio são acima do solo, estão lá, você olha assim, isso aqui é uranita. Então, assim, o Brasil tem um potencial muito grande, mas a questão midiática impede muita coisa em relação às ciências nucleares, especificamente no Brasil. Em países da Europa, já tive a experiência de verificar em países da Europa, não há. E outra coisa também em relação à Goiânia. Muitas pessoas, né? O que é o câncer? Por exemplo, meu tio morreu de câncer. Se meu tio tivesse passado em algum momento por Goiânia, em 86, 87, meu tio poderia solicitar uma indenização da Senem, porque eles acreditam que toda pessoa que passou por Goiânia, se ela teve câncer, ela provavelmente foi daquele acidente de Goiânia. E a gente sabe que não é bem assim, tá? Então, assim, na verdade, o que faltou à Goiânia foi esse estudo prévio, né, de radioproteção e dosimetria, determinar limites de dose, determinar várias outras coisas para assegurar legalmente quem tem direito ou não a indenizações, ao que deve ser processado ou não. Em relação ao solo contaminado, houve rasparam bem o solo, toda a área, foram botados em tonéis, e esses tonéis estão enterrados em uma região longe, e a região especificamente que houve essa ruptura, né, desse material, não está nem em Goiás ou Goiânia. E o local que foi feita a ruptura está isolado. Então, assim, não existe isso. Então, assim, se eu conseguir clarificar o pensamento de vocês em relação a isso, né, que muita coisa divulgada sobre energia nuclear não é verdade, ou então está exagerado, né? Existem outras energias limpas, existem, é bom, né? E a energia nuclear também é boa, tá? É isso. Foi um prazer falar com vocês. Eu tentei não me estender muito, mas já são quase 1h30, né? Eu falando direto. Luana está bocejando, então eu vou deixar vocês, se tiverem alguma dúvida. Se eu puder esclarecer também, podem, se tem meu e-mail, podem me mandar um e-mail. Não prometo responder na hora, mas responderei em certo momento. E é isso, é um prazer, eu agradeço o tempo e a paciência de vocês por me escutarem. Tati, obrigada. Eu acho que foi bastante esclarecedora e também
enriquecedora para essa experiência da formação, né, dos alunos de gestão ambiental. Eu vou abrir para as perguntas e comentários, então vocês podem começar a levantar as mãozinhas, que eu e a professora Raquel já vamos começar a chamar a atenção aí da Tati para as pessoas que querem perguntar. Só queria complementar, né, já que é inevitável, porque eu também tenho formação nessa área, né? Primeiro, uma coisa que o Marcos colocou aqui, acompanhe meu trabalho, radiografia de equipamentos e tubulações. Existe desde 1981, se eu não me engano, um procedimento padrão para a utilização desse tipo de equipamento. É fato, Marcos, existem procedimentos que são antigos, existem, né, parâmetros de proteção radiológica que são antigos, porém, aqui no Brasil e também para o mundo, a gente tem um acidente de Goiânia, né, que ainda classificamos aí como acidente, embora tenha controvérsias, como um marco para a proteção radiológica, né? Então, nós temos aí pesquisas na área da física nuclear, da engenharia nuclear, que vinham acontecendo, com certeza, há muito tempo, alguns documentos, né, da ICRP, né, alguns documentos aí da própria CNEM, que existiam antes disso, mas que se tinha muito pouca informação, né? Alguém fez uma comparação com a Covid, e essa comparação é super válida, porque é exatamente o que nós estamos vivendo hoje na Covid. Já existem vários artigos científicos tratando dos efeitos, tratando, né, de como a prevenção ajuda, né, e etc, etc. Porém, hoje a gente tem um marco para lidar com esse tipo de situação, né? E caso a gente tenha aí variantes no futuro, né, mais sérias, que voltemos a ter um processo como esse, apesar da gente não ter saído dele ainda, né, com certeza a gente vai ter mais dados para estudar. Quem que tiver interesse em se aprofundar nessa área vai perceber que os documentos com cálculos de dose, normatização, procedimentos de proteção radiológicas, eles começaram a chegar na década de 90, porque ele justamente pegou dados desse, né, momento todo. Chernobyl também, né, foi também na década de 80, então, na verdade, ali, né, 80 foi um momento estranho para o mundo, vamos dizer assim, em termos de acidentes radiológicos, e, claro, todos os outros que vieram depois, muitos foram evitados graças a esse conhecimento, e muitos que vieram depois contribuíram aí para o conhecimento, porque a ciência é isso, né? A ciência é essa eterna busca de conhecimento e melhoria dos processos. Por isso que a gente tem aí buscado defender tanto a ciência, né? É bom lembrar também que antes do IRD existir, o IRD era um subórgão de um órgão militar, né? É verdade, tem essa parte. Então, assim, certamente o Oscar e Marcos, né, vocês viram na década de 80, de 70, de um monte de coisa. Antes mesmo já devia ter alguma padronização, né? Só que não pertencia à CNEM nem ao IRD. Pertencia a algum órgão militar, acho que não me engano, a Marinha, o Exército, né? Responsável por essa área. Não sei qual especificamente, né? Mas existia, na época, consequentemente, nós somos movidos a leis, né? Devemos sempre seguir a legislação vigente, e nessa época não pertencia a CNEM, por isso que a gente fala que é a partir de 80, a partir de 90, tá? Eu vou abrir agora para as perguntas e comentários, né? A Rosângela tinha levantado a mão, acho que ela baixou, mas ainda está valendo, né, Rosângela? Isso, isso. Primeiro, eu gostei muito, né, da sua palestra, porque assim, eu estou falando por mim, eu sempre tive esse, não é medo, mas é um preconceito, tudo que venha nesse conceito que acabou dessa palestra. Agora, só que tem uma coisa, eu entendo a sua posição,
quando disse que não foi acidente, mas é interessante que em casa nós deixamos tudo assim, um determinado controle. Ó, se cair aquilo ali, é um acidente, é um acidente. Aí eu fico, por que que lá também não foi um acidente? Embora que foi um desleixo, né? Porque o seu comentário, né, um pouquinho atrás, falou assim: olha, era assim, assim, assado. A minha mãe falou para a gente o que é nosso não mexer. Mas há uns anos atrás, nós, por falta de conhecimento, por falta de internet, que não tinha isso tudo, né, poucas pessoas tinham acesso, então a curiosidade era muito grande. Tanto que também você comentou que chamou o bombeiro, não sabia, e você vê que ninguém sabia como mexer, como atuar naquela situação. Então, me desculpe, concordo com você, mas eu acho que, para mim, além de ser acidente, foi negligente, e recentemente eu vi uma matéria, ainda como as pessoas estão, é de chorar. Sim, você começou a estar enterrado, mas depois do leite derramado. Então, eu vi muitas pessoas, além de ser mutilado, alguns se casaram, os filhos que vieram também vieram com sequelas, e aí está aquele negócio, aquele mundinho esquecido. Mas eu gostei, já tirou essa coisa minha que eu tinha, não era medo, é preconceito. Tudo que falava em radiologia, aí é preconceito, isso mata. Então, eu já passei a ficar um pouco mais curiosa nessa situação e pretendo também acessar o site e ter um pouco mais de conhecimento. Eu só tenho que te agradecer. Rosângela, foi inadimplência, foi descaso, foi não conhecimento, né? Que eu falei, eram pessoas muito humildes. Então, como é que você vai ensinar pessoas humildes, né? Que aquilo ali é radioativo? Você vai explicar para ela que aquilo ali é radioativo, que você não pode mexer. Então, faltou blindar mesmo aquele local, falar que você não pode mexer nisso, ninguém pode entrar aqui, fechar mesmo isolar mesmo aquela área, né, aquele local, não pode deixar, né, aberto. Então, assim, tanto é que hoje existe responsabilidade quando você compra você é dentista, quando você compra um equipamento de raio-x, são várias certificações que você tem que emitir, a CENEM fiscaliza se aquele equipamento está funcionando bem, como é que está funcionando, onde é que está, onde você vai guardar, depois que não estiver usando, vai levar para um lugar específico, tem que ser registrado, tem que ser um monte de coisa. A Luana aqui está explicando, né, por que alguns nasceram, né? Foram efeitos estocásticos, né? Né? Eu queria só falar mais uma coisinha também, desculpa, eu sei que tem outros colegas, coisa rapidinha também, uma curiosidade. Na sua palestra também falou sobre o terreno que não está fértil, aquela coisa toda. Eu peguei pela metade, mas eu achei isso tão curioso e depois vou pesquisar na internet. Eu não sabia que eles faziam montante de, por exemplo, assim, tem uma pedreira, então eles quebram, né? Aí aquelas pedreiras levam a um determinado lugar, eles vão lavar, e aquela água, aquele pozinho que sobra, vira um montante. Eles estão reaproveitando na agricultura. Tá? O terreno está ficando fértil. Então, eles mostraram a parte que foi usado só aquele pozinho daquela brita e o que não foi usado. O terreno ficou fértil demais. Então, isso aí é uma coisa que também pode ser usado até no Nordeste, lugares que é onde diz assim, aqui nada que planta dá. Nem tanto assim, não? Porque quando você está falando da lixiviação, né? Você está pegando um montante, você está botando algum produto químico, ou então até mesmo água, para tirar aquilo dali. Né? Não. Eles dizem que não bota produto nenhum químico e só lava. Pode ser água, para tirar aquilo dali e concentrar, transformar aquilo dali que está dentro, né? Ou então agregado naquela superfície do solo, para deixar, que a gente fala de diluir, né? Sair dali do meio sólido para transformar em meio líquido. Só que, como você vai diluir uma coisa que já é pobre, Rosângela? Eu entendo, mas eles falaram que eles têm uma concentração, essas britas, fortíssima. Depende de onde veio, entendeu? Pois é. Então, assim, a uniformidade e as características dos solos do semiárido, né,
não permite. O que eles fazem? O que eles tentam fazer lá para aumentar algumas características boas do solo, né? Eles colocam, adicionam matéria orgânica, que já é conhecido, que todo mundo sabe que você adicionar matéria orgânica, você melhora as condições do solo. Eles fazem um caso que a gente chama de calagem, né? Que você melhora a agregação e plantam certas plantas, né? Plantam certas plantas foi redundante, mas plantam algumas espécies adaptáveis àquela localidade, quer dizer, são mais adaptadas àquele local. Então, tende a ter uma produtividade um pouco maior. Mas, se comparadas a outras regiões, aquela quantidade, aquela produtividade é reduzida porque não há condições ideais naquele local. Ok, obrigada. Obrigada mesmo. Quem já está com a mãozinha aqui é o Oscar. Pode ir, Oscar. Bom, boa noite de novo. Palestra muito boa, entendeu? E no final não está se discutindo nem a palestra, né? Estamos discutindo mais o acidente de Goiânia. Mas eu não vou poder deixar de falar também do acidente de Goiânia. Eu tenho um amigo que é médico, já está se aposentando, já se aposentou, acho. E ele costuma dizer o seguinte, que não se inventa o remédio antes da doença. Tem que aparecer a doença para poder se pesquisar e chegar ao remédio que vai combater. Na minha opinião, né, o que aconteceu em Goiânia foi pura curiosidade, pura ignorância, né? Se existe algum culpado naquilo ali, não foi o cara que cortou lá a cápsula, foi quem fez com que essa cápsula chegasse até lá no ferro velho. Porque quando você compra um computador, você sabe que você não deve descartar ele em qualquer lugar. Se compra televisão, você sabe que não deve descartar. Então, naquela época, quem comprava algum equipamento que tem material radioativo também já devia ter essa recomendação. Agora, na verdade, o Brasil não estava preparado para aquele acidente, como também não estava hoje preparado para a Covid-19. Né? Então, tiveram que como é que é o termo certo? Se adaptar à coisa, aprender com o que estava acontecendo. Né? Se adaptar à coisa já acontecendo, ao fato já acontecendo. Não tem uma política de prevenção, na verdade. Na verdade, o brasileiro não tem política de prevenção, né, Oscar? Exato. Quer dizer, você pode ver, hoje, por exemplo, nós temos uma lei de logística reversa, né? Que vamos dizer que essa lei já houvesse naquela época. Que eu sei que não havia, a lei de logística reversa é bem nova, mas é aplicada a lei de logística reversa aonde no Brasil? Em canto nenhum. E nós estamos vendo aí o lixão cheio de garrafa PET, cheio de recicláveis que deveriam voltar para as fábricas, né? Os estoques de televisão, de computador, de eletrônico jogado aí pelas esquinas, e tudo isso deveria ter voltado para a fábrica. Eu acredito que, como tratava-se de material radioativo, né, na época já deveria ter uma política de prevenção, né, daquele material. Então, se existe algum culpado, foi quem fez com que aquilo chegasse no ferro velho e não o cara lá que abriu. E né? se fosse algum rejeito químico, o dano seria tão ruim ou pior do que foi feito, entendeu? Porque assim, calhou também de ser uma estrutura brilhosa que chamava muita atenção. Se fosse talvez uma coisa preta, né? Sem um formato ele abriu, né? Então, assim, talvez... Quando ele teve a curiosidade de abrir, é exatamente porque tinha lá o aviso que tinha material radioativo. Então, ele ficou curioso para saber que material era esse. Né? Tinha lá o símbolo da radioatividade, entendeu? Mas, assim, o que me entristece em relação à mídia, pelo menos, né? É ver o aspecto qualitativo. Você, logo de cara, brilhantemente falou que a energia nuclear é uma energia verde. Então, excelente, porque a última coisa que qualquer um pensa em relação à energia nuclear que é uma energia verde, é possível ter um pico de energia muito grande em poucas horas de produção. Então, assim,
A gente está queimando combustível à toa. Se Angra 2 estivesse funcionando, eu posso disponibilizar depois para vocês, se Angra 2 estivesse funcionando, nunca mais o Brasil ia pensar em crise energética, gente. Comprar coisa da Bolívia. Então, assim, quando a gente fala que nós somos só ambientais, nós devemos ser também econômicos, sociais e políticos em relação a isso. Econômico, social e político, realmente. Pois é. Com relação à palestra, né, foi boa porque me esclareceu algumas coisas, né? A Rosângela falou que tinha medo, tinha lá alguma coisa assim. Eu também sempre fui muito precavido com determinadas coisas, entendeu? O Marcos falou que trabalhou em 80 negócio da tubulação, que era examinado por raio-x Marcos. Eu trabalhei em 70, na década de 70, 72, 73, na construção do metrô em São Paulo, entendeu? Eu era soldador e nós já trabalhávamos com raio-x para ver se a solda estava perfeita por dentro, entendeu? Então, e eu nunca me preocupei com isso. Aí hoje a gente já... mas é radioativo, o que é isso? Mas nós andamos com o celular no bolso para cima e para baixo, nós andamos com cartão de crédito no bolso para cima e para baixo, e tudo quanto é matéria radioativa, né? E quem é que tem a preocupação de ver se o seu forno micro-ondas em casa está o nível de radiação dele? Ninguém, todo mundo usa, entendeu? São radiações não ionizantes, na verdade, né? São forças baixas, né? Mas, assim, a gente tem que desmitificar, eu tenho medo, porque isso aí solta radiação. Na verdade, o que solta... Baixa, mas veja só... Nosso corpo tem potássio 40, nosso corpo tem um elemento radioativo dentro dele. Exato. Entendeu? O que a gente tem que desmistificar é que tudo que vem de energia nuclear é ruim. Tá? Isso aí tem que tirar realmente essa, né? Então a gente agradece aí pela palestra, valeu, até assim, porque eu acho que talvez antes a gente até pensasse que não tinha nada a ver com o que nós vamos fazer, né? Com o nosso curso, né? E depois a gente vai ver que tem sim, né? Que a gente vive isso no dia a dia, né? Nós estamos vivendo no dia a dia essas situações, então esclarecer aquilo que você não sabe, né? Ter um pouco de conhecimento daquilo que você não sabe, é muito bom. Eu sou muito pelo conhecimento, que eu acho que a gente só vale o que a gente sabe, na verdade. Eu tinha experiência porque eu trabalhei desde novo, né? Fiquei 40 e poucos anos sem estudar, 40 anos, 39 anos, 40, sem estudar. Quando voltei a estudar, refiz o ensino médio, eu tinha feito científico na época que eu estudei, aí fiz o ensino médio de novo. Foi quando entrei para a faculdade, fiz curso técnico, fiz graduação, entendeu? Estou na minha segunda graduação, porque quando eu voltei a estudar 40 anos depois, né, foi que eu fui ver que o conhecimento me deu um retorno muito grande. Foi quando eu comecei a ganhar um saláriozinho melhor, comecei a viver melhor, foi quando aprendi mais, né? E sem contar que a gente rejuvenesce. Então, valeu a pena, foi muito bom, entendeu? Tomara escutar, adorei escutar que Estou muito interessado, Luana, no assunto da próxima semana. Eu estava até pensando, não, estou pensando, né, em preparar um material, quem sabe para mim também dar uma palestra sobre recuperação, né, de nascentes e matas ciliares, né, preservação de nascente, recuperação de mata ciliar, que é uma área que eu entendo bem, e também a questão da educação ambiental. Né? Vamos adorar, Oscar. Pode fazer, pode preparar. Aluno pesquisador. Eu acho que entre o falar e o fazer tem uma lacuna muito grande, entendeu? Eu só vejo muita gente falando educação ambiental, reciclagem, não sei o quê. Agora pergunta, eu costumo fazer isso, quando a pessoa fala muito, eu digo, como é que tu fala o lixo da tua casa? Tu separa o lixo da tua casa? Não, ainda não. Aí também eu dou de separar na casa dele. Ei, bonito. Então, entre o falar e o agir, tem uma lacuna bem grande no meio. Na próxima semana eu estou dando uma palestra sobre recuperação de nascentes e matas ciliares, entendeu? Porque é a área que eu trabalho, né? E eu
Estou pensando, porque inclusive o trabalho da APP2, né? Eu fiz um texto que fala sobre uma pesquisa, mas que eu estou puxando para o lado da educação ambiental. Quando você for corrigir lá, você vai ver que o trabalho eu estou direcionando para a educação ambiental. Excelente. Excelente. Obrigado, Luana, obrigado, professora Tatiane, né? Tatiane. Isso. Valeu. Obrigado, Oscar. Eu agora vou dar a palavra ao Marcos, que está ali desde o início com a gente, trazendo, né, a sua experiência também. Vai lá, Marcos. Isso. Boa noite, gostaria de agradecer também. É muito enriquecedor, né, essas matérias para a gente levar isso para a vida, né, como gestor ambiental. E segundo, né, gostaria de falar também que o nosso papel como gestor ambiental é evitar esse tipo de coisa, né? A gente saber orientar, porque as pessoas carecem de informação, elas não têm informação. É difícil falar que às vezes a pessoa ela sai de uma faculdade sem saber algumas orientações básicas de meio ambiente, de segurança do trabalho. Eu sou técnico de segurança do trabalho já tem alguns anos, né? Eu costumo comparar com fora do Brasil, né, nos outros países, que a pessoa aprende, principalmente no Japão e Estados Unidos, aprende desde pequeno como se comportar com equipamentos, segurança, meio ambiente, resíduos, né? Isso é uma cultura que falta. Então a gente tem que agir mesmo né? E não tem a prevenção, tem que agir mesmo na remediação. Tá? E a gente, nós como gestores ambientais, temos que ter essa preocupação e orientar, tá? Em casa, os amigos, parentes, né? Todos que sejam possíveis, né? O gestor ambiental também tem o meu alerta é mais papel isso, para todos se conscientizar. O gestor ambiental também tem esse papel, pode exercer o papel de educador, né? E o educador também é a pessoa que previne, né? A gente não pode dissociar a prevenção também, vocês viram que faz parte também da base da proteção radiológica, né? Então, às vezes, Marcos, né? Quando eu falo do meu projeto, então do que eu faço, do que eu estudo para alguém fala, nossa, você vai fazer alguma coisa que nem aconteceu ainda, e se tiver um acidente, e se acontecer alguma coisa, e se tiver uma emissão atmosférica, e se é para não ter não acontecer o que aconteceu em vários outros locais antigamente, né? Esse antecedeu muitos acidentes, tenho certeza, né? Com essa regulamentação. Não sei se vocês souberam há pouco, deve ter uns 3, 4 anos atrás, não, vocês não são do Rio de Janeiro, mas quem é do Rio de Janeiro? Roubaram um carro, né? Roubaram mesmo, botaram uma arma na cabeça do motorista, que estavam carregando um equipamento de raio-x, bem pequenininho, portátil, bem simples. Gente, a Polícia Federal, helicóptero, foi tudo. Achou em menos de 12 horas. O carro com tudo intacto. A fonte pesa 10 gramas, a célula energética. Então, assim, imagine de um equipamento portátil, né? Então, assim, tá uma coisa mais organizada, né? Como é um órgão federal, então tem que acionar a Polícia Federal. A Polícia Federal faz curso lá de proteção radiológica. Quando teve os Jogos Olímpicos aqui no Brasil, houve treinamento, né? Porque alguém poderia vir com alguma bomba, algum material radioativo. Houve treinamento, houve passar o Geiger, né, que é o equipamento utilizado para detectar radioatividade. Então, assim, hoje em dia já não é mais pelo menos aqui no Rio de Janeiro, não, e creio que em outros locais também, não é mais aquele bicho de 7 cabeças, né? Não é preciso ser difundido muito mais, né? E educar, né? É preciso educar as pessoas. Quando a gente fala educar, não é questão de ser mais educado, mas a pessoa ter mais o conhecimento. Somos educadores, né?
ser mais o ter conhecimento, discernir, deixa a pessoa discernir o que é certo e errado, não você dar o discernimento a ela, né? Então, eu acho que é isso que compete a nós como cidadãos, né? E como gestores também, né? Eu sou gestora ambiental também, vocês serão no futuro. Além das coisas ambientais, né? A gente viu que é tudo integrado, não adianta só falar de coisa ambiental, se torna nossa área. Eu gostaria muito de ver vocês falando como vocês podem atuar. Luana pode até fazer isso, tá? No Dia dos Alunos, alguma coisa assim. Como vocês, se vocês trabalham hoje em dia, como vocês podem inserir a gestão ambiental no trabalho de vocês? Ou então, se vocês estudam outra coisa, se vocês trabalham, como vocês podem inserir a gestão ambiental? Porque essa pergunta que eu me faço o tempo todo, como eu posso ingerir a gestão ambiental estudando radioecologia? Fica fácil, né? Mas, assim, tem que se perguntar o tempo todo. Sei lá, eu trabalho na Conlurb, como eu posso inserir a gestão ambiental? A Conlurb é a de lixo urbano, companhia de lixo urbano aqui no Rio de Janeiro, tá? Se alguém for de outro estado não vai saber. Como você pode inserir? Eu trabalho como pintor. Como eu posso inserir a gestão ambiental no meu trabalho como pintor? Entendeu? É importante a gente fazer essa pergunta e estar sempre exercendo isso, né? Ótimo. Eu queria só falar uma coisa que você lembrou bem, antes de passar para o Félix, que está com a mãozinha levantada. O IRD é um instituto, né, da CENEM, que fica aqui no Rio de Janeiro, assim como o IEM, que é um instituto de engenharia nuclear, que também é aqui no Rio de Janeiro. Mas vale lembrar que a CENEM tem outras unidades espalhadas pelo Brasil. E eu acho que vocês podem ver isso como uma boa oportunidade para o mestrado, ou para estágio, para iniciação científica. Deem uma olhada no site da CENEM para ver quais unidades tem, né? De cabeça, eu sei que tem Minas Gerais, né? Belo Horizonte, Poços de Caldas, tem Goiânia, tem, RCN né? Recife. Tem São Paulo, né? Então, Então, deem uma olhadinha, eu acho que pode ser uma ótima oportunidade. Rosângela, eu sei que é do Rio, né? Falou em estar interessada, dá uma olhada no site, acho que você vai gostar muito. O Marcos, eu não sei se é do Rio, mas o Marcos já tem uma boa base, né? Se o Marcos for do Rio, eu acho que vale muito a pena pensar Sou no de São mestrado. Paulo, da região de Campinas. Campinas eu não tenho certeza, mas em São Paulo tem o IPEM, que é um instituto da CENEM também. Acessem lá, porque eu acho que vocês podem ver isso como uma oportunidade de mestrado, de estágio. Eu sou suspeita em falar, porque é uma área que eu gosto muito, mas eu vi que vocês ficaram realmente interessados, então eu acho que vale a pena ir atrás disso. Vou passar a palavra agora para o Félix. Boa noite, professora Tatiane, boa noite a todos. Um trabalho bem interessante, né? O seu mestrado já e a graduação nesta área. A energia nuclear, ela é fundamental hoje em dia para todo o ambiente, né? Uma energia limpa, como você e o Oscar bem disseram, né? E contribui bastante para a humanidade. E essa questão de Goiânia, como também o Oscar, a Rosana e a todos os colegas falaram, foi um pouco de negligência foi um acontecimento, né? Infelizmente, um acontecimento infeliz que houve, mas com isso veio a crescer, a ter que ter o conhecimento de como tratar esse tipo de material, né? Como o nascimento da própria radiação que teve, né, a própria cientista que pesquisou e meio que entrou nesse caminho, ela acabou também, ela acabou usando também em feitiços, magias, eles tentavam coisar, e depois eles viram que o material não podia entrar em contato com o corpo humano, porque
acabava de ter muitas consequências, né, pela radiação. No entanto, Onde você leu isso? Félix, desculpa te interromper. Onde você leu isso? Eu tanto vi o filme, quanto eu li algumas matérias. Depois que vi o filme, né, eu dei uma lida em algumas matérias a respeito do assunto, como que foi descoberto a radiação, Sim. em que época foi. Eu não me lembro de todos os dados. Tá, Eu me lembro bem... Marie Curie, para mim, ela devia ser considerada a grã-mor da ciência, na minha opinião pessoal, né? Porque além de ser mulher, de sofrer todas as coisas que ela sofreu, ela foi uma grande pesquisadora, tá? E, por algum acaso, vamos dizer assim, ela pesquisou elementos radioativos, principalmente o polônio, né? E outros elementos. Foi ela que identificou e descobriu, vamos dizer assim. Descobriu e identificou alguns elementos radioativos. Ela e o marido, né? Pierre e Marie Curie. Ela morreu de câncer, né? Porque ela analisava que se não me engano, o plutônio, né? Ele tinha uma inflorescência que era muito usada em relógios, né? Ou então era usado naquelas canetas de inteiro para desentupir aquela caneta de inteiro. Então ela morreu de câncer pelo fato de ela botar muito na ponta para a caneta escrever, né? Ela molhava a caneta e escrevia. Então isso favoreceu os efeitos estocásticos, né, para o aparecimento desse câncer. Essa questão de bruxaria, coisa assim, eu particularmente não sei em relação a isso, tá? O que a gente sabe da vida dela dentro do laboratório, muito tempo dentro do laboratório, ela e o marido, ela por ser mulher, ela não poderia estar à frente de defesa, de bancada, defesa de tese. Então, ela preparava o material todo e dava para o marido representar. Então, assim, eu desconheço particularmente essa questão de bruxaria, né? Eu acho que isso aí é um certo misticismo para vender filme, vamos dizer assim. Tá? Na verdade, assim, o que eu quis dizer não foi o fato de elevar a questão da bruxaria, foi o fato só da questão da luminosidade do material, né? Sim. Não, E antigamente tudo que, né, principalmente na Idade Média, né, tudo que não era vindo da Igreja Católica era bruxaria, né? Então... mas assim, a questão da bruxaria foi assim só termos de palavras mesmo, não que ela praticasse ou alguma coisa assim, né? E realmente, como você disse, o marido, infelizmente, como ela naquela época e não tinha representação da mulher, né? Principalmente como cientista, não tinha o respeito, né? De tudo, ela tinha que fazer o trabalho e entregar ao marido para que representasse o trabalho, né? E pela Mas, em Dias exposição... Gerais é um excelente filme. Eu até sugiro a todos que possam ver, está na Netflix, sobre Marie Curie. Isso. A época em si, como nós estamos discutindo agora, meio que semelhante o que houve na década de 80 no caso de Goiânia, a falta de conhecimento, né? A partir disso, você, como cientista, e vários cientistas, doutorados, professores, e que vêm a estudar o caso, vê que a radiação ela é benéfica ao ser humano, só que ela tem que ser tratada como tal para que a gente não haja esse tipo de contato e não haja essa exposição sem a proteção devida, né? É mais ou menos só isso. Existe um ditado que fala a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Né? Vocês aprenderam sobre o termo dose, né? Que eu falei do termo dose. Então, ele é aplicado também em relação à questão nuclear, né? A diferença entre o que o remédio, por exemplo, para a pessoa que faz a radioterapia. O que é radioterapia? É você botar um radionuclídeo de vida curta dentro do seu corpo para agir diretamente
uma fonte, né? Alguém faz uma microcirurgia, alguma coisa assim, coloca no seu corpo, vai emitir radiação e vai combater aquele câncer. Então, assim, a diferença entre o que matou aquela Lady de Goiânia e a radioterapia que pode curar uma pessoa, que cura várias pessoas, é a fonte, a dose e o tempo de exposição. Então, assim, a gente não pode generalizar tudo para o ruim, né? Que a gente chama de nivelar por baixo, né? É preciso conhecimento. Isso, exatamente. E o conhecimento é o que nos liberta, né? É fundamental o trabalho que vocês fazem no IRD e para isso que a gente também está se graduando, né? A gente, como gestor ambiental, é a minha primeira formação como curso superior, né? Então, assim, é necessário, como os colegas Oscar, o colega Marcos, foi bem situado aí no que falaram, né? Mas de tudo mesmo é muito bom. O conhecimento, ele abre portas, ele deixa com que a gente fique mais claro as dúvidas, né? Foi esclarecedor a palestra, eu gostei bastante e tenho certeza que o termo radiação, em geral, ele sendo bem usado, bem tratado, ele é fundamental. Toda a nossa vida hoje moderna, né? Além da nossa vida moderna, os tratamentos que nós temos hoje em dia. É bem fundamental e energia limpa. Só que para que ele venha a ser usado, eu acho que a gente já não deveria mais usar combustíveis fósseis, né? Eu acho. É uma opinião minha. Eu acho que a gente não deveria explorar o planeta para usar combustível fóssil e sim outro tipo de energia que a gente já tem já. Tem vários tipos de energias que são limpas para todos os ambientes. E a energia nuclear, como bem você disse, ela é usada em tratamento da nossa saúde, da saúde do ser humano. A dose é que vai deixar com que ela seja benéfica ou malífica, depender do que você vai fazer, né? Foi esclarecedor, eu gostei bastante, e vou deixar a oportunidade para meus colegas, para a professora, e falar. Eu gostei bastante, viu, professora Tatiane? Vou pesquisar algumas coisas que você disse, vou dar uma olhada, vou verificar, tá bom? Boa noite a todos, deixar o pessoal falar aí um pouco. Se tiver qualquer dúvida, pode tentar contato, tá? Não se inibam. Podem falar comigo também, que eu passo o e-mail depois, para quem não anotou. Eu acho que a gente já pode caminhar para o encerramento, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Rapidamente, por favor, porque já vai dar 10 horas, a gente já tem nossa tradição, né, de ter os eventos mais demorados. Mas, né, eu acho que é um bom momento, né, para a gente partir para o encerramento. Eu quero agradecer novamente a Tatiane pela, né, presença, disponibilidade. Na verdade, a Tatiane acompanha de muito perto o nosso curso, né? Então, eu acho muito legal, porque ela sempre traz contribuições muito boas. Nosso ciclo de palestras está se encerrando hoje, né? E o legal é que a gente conseguiu partir de 2 alunos formandos da graduação. Tivemos a Aline, que é uma aluna de mestrado, na semana passada, e hoje nós temos a Tati, aluna de doutorado. E isso mostra, né, como o conhecimento ele vai evoluindo à medida que a gente estuda, à medida que a gente avança, e eu espero de verdade que esse ciclo de palestra tenha sido inspirador para vocês, né? Eu vejo que vocês, né, participaram bastante, todos que participaram se mostraram realmente muito interessados e empolgados com cada um dos temas. Claro que a gente tem mais afinidade por um ou por outro, né? Por exemplo, na semana passada, eu tenho certeza que muita gente despertou para essa questão da educação ambiental com a Aline, essa questão lá da floresta amazônica com o José, a questão da Conlurb, né?
do saneamento com a Juliane. Então, nós tivemos aí realmente um ciclo muito bom, muito interessante, e eu espero realmente que ele tenha sido inspirador para vocês. Se alguém perdeu ali o link, né, dá uma procurada no chat, que o link para a emissão do certificado está ali. Eu vou colocar de novo. Acho que a Raquel quer falar alguma coisa, né? Raquel abriu a câmera, vou passar então para a Raquel falar, para a gente poder fazer a nossa despedida final. Não, era só para a gente abrir a câmera, todo mundo, para a gente tirar aquela fotinho esperta. Ótimo, ótimo. Então vamos lá, pessoal. Enquanto vocês abrem a câmera para o print final, né? Lembrando que o ciclo de palestra encerra hoje, mas semana que vem nós temos uma palestra que é o nosso Save the Date, nosso esquenta para a Semana de Conscientização Ambiental, que começa logo na semana seguinte. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho aí de ações que podem contribuir, né, para a redução aí desse processo das mudanças climáticas. Com a Patrícia, e já na semana seguinte a gente vai divulgar direitinho. Acho que já todo mundo que tinha possibilidade de abrir, ou tem mais alguém? Acho que foi, né? Então, vai lá, Raquel. Ninguém mais vai abrir, não? Zé Oscar, Rosângela. Oscar está aberto. Rosângela também está aí. Vai, não estou vendo. Félix. Ó, Rosiane, Marcos, Rosângela e Oscar, que eu estou vendo aqui, além da Tati. Wagner agora. Amplia a tela, professora. Menino, estou ampliando, mano. Félix se abriu agora também. Então, dê um sorriso que eu vou tentar aqui fazer o print, então. Printei. Epa, chegou o Edivaldo. Eu vou de novo, hein? Foi. Então, Foi? pessoal... Ih, o Oscar caiu? Caiu. Mas o Oscar estava ali. De novo. Gente, foi muito bom estar com vocês aqui nesse ciclo. Eu gostei realmente. Peraí que tem alguém. Com o microfone aberto. Oi. Som doidou. Não, é algum microfone aberto que está dando eco. Acho que agora diminuiu. Era o da Raquel, que eu fechei a Raquel, agora parou. Queridos, foi muito bom estar com vocês nesse ciclo. Eu fico muito feliz de fazer parte desse processo de formação de vocês e ter a oportunidade de trazer, né, esses momentos diferenciados. Nenhum curso de graduação, né, ensina tudo, traz todas as informações, mas ter portas abertas, ter janelas abertas e poder ter acesso a esse conhecimento, né, de outras formas, é sempre muito interessante. Enquanto eu estiver por aqui, contem comigo para continuar fazendo isso. Se alguém quiser dar um tchauzinho, se despedir, Tatiane, alunos, Raquel. Eu gostaria de agradecer a vocês, né? Agradecer a Andréia, agradecer a Raquel, agradecer a Luana. Estamos juntos sempre, né, Luana? E se eu fosse dar um conselho para vocês, estudem. O caminho não é fácil, não é fácil. Nós podemos falar, né, que já escutamos muito não, mas o sim que a gente escuta, o brilhinho dos olhos de vocês quando aprendem algo novo, vale a pena. Sejam simples. É tu mesmo que está com eco. Raquel mesmo que está com eco. Continua. Sejam simples. Eu pensei que fosse eu, levantei a mão. Sejam simples, né? Porque ninguém sabe tudo. Não é Oscar, Luana. Não é Raquel, não. Está culpando a Raquel à toa. Senhor. Será? O Oscar fechou agora, né? Tá, agora. Sejam simples, né? Que simplicidade é tudo, ninguém sabe, afinal de contas, ninguém sabe nada, né? Por mais simples que a pessoa seja, ela vai te acrescentar alguma coisa, nem que seja história de vida, né? Isso aí não se aprende
na carteira, na sala de aula. E o que vocês precisarem de mim, podem contar comigo, tá? Meu e-mail, a professora Luana está sempre em contato comigo, ela tem como entrar em contato comigo. Se eu não tiver tempo, eu vou arranjar um jeito, né? Entendo, eu sou uma estudante de doutorado, eu trabalho, eu faço um monte de coisa, mas eu sempre procuro dar um tempinho, dar atenção às pessoas, porque eu também já fui aluna, né, de graduação, eu também sou aluna, né? Então, assim, só eu sei, enquanto personagens, né, e professores importantes que passaram pela minha vida, me ensinando, me esclarecendo. A hora que eu fui lá, fora de hora, atrás dele, professor, o que é isso? Que eu não entendi. Que palavra é essa? Que coisa é essa? Então, assim, se tiverem dúvidas, por favor, se eu puder saná-las, venham até mim, de certa forma, me procurem. Se eu não souber, eu posso indicar alguém que saiba, tá? O importante é não ficar com nada preso na cabeça. A Luana já falou que o Senem tem uma oportunidade, seria uma honra trabalhar com algum de vocês, poder dividir esse processo científico com algum de vocês. Às vezes tem bolsa, mas às vezes não tem. Se eu puder dar algum conselho, vá sem bolsa, que depois pode arranjar alguma coisa, né, Luana? A área nuclear é muito interessante, sim, mas também é muito trabalhosa, requer muito estudo e muita dedicação, né? Né, Luana? Né? Precisa estudar física nuclear, tá? Então, assim, não é uma coisa chuchu beleza, assim, eu vou entender, não, tá? Preciso avisar vocês, assim, é bem complexa, mas é apaixonante, tá? Então, assim, caso tenham interesse, me coloco à disposição. E gostaria de agradecer muito vocês, são 10 horas e vocês estão aqui ainda, tá? Um grande abraço a todos e contem comigo por que precisar. Eu não sei nem com que força que eu estou aqui, mas estou aqui. Raquel, quer se despedir? Vou me despedir. Gente, boa noite a todos. Tati, excelente apresentação, obrigada por você estar aqui com os nossos alunos. E muito legal você abrir esse espaço para eles lá para os estágios de iniciação científica. Eu acho isso importantíssimo, né? Essas oportunidades são fundamentais. Luana, parabéns pela organização dessa semana. Eu tenho visto nas correções mesmo do circuito integrador, do fórum temático, que essas oportunidades que a gente está tendo, né, de interação com os alunos e das palestras todas, de todas essas semanas que você vem organizando, que a gente vem fazendo, que isso proporciona mais conhecimento para eles. Eu acho que o vocabulário vem mudando. Eu venho sentindo que isso está sendo positivo mesmo. Então, também parabéns para os alunos que estão participando, que participaram de todos esses dias, né? Os maratonistas e os que não são maratonistas, porque eu entendo também que nem todo mundo consegue, às vezes, né, a gente tem algum problema e não consegue participar, mas isso é muito legal para a formação de vocês. Parabéns, continuem assim. Queridos, então acho que é isso, né? Uma boa noite a todos, descansem, porque a gente vai ter daqui a pouco uma maratona de uma semana de evento, né? E vamos continuar. Edivaldo, quer falar alguma coisa? Ó, a esposa de Oscair aparecendo pra gente, dá um tchauzinho. Edivaldo levantou a mão, você quer falar, Edivaldo? Boa noite, Luana, boa noite a todos. Não, só agradecer, e foi muito bom a palestra, e uma boa noite para todos. Boa noite, gente. Oscar, um beijo para a esposa, que a gente está vendo ela aí. Boa noite a todos. Tchau, gente, boa noite. Vou encerrar, tá? Tchau. Ok. Beijo.